Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast que explora os caminhos que levam o leitor aos livros e vice-versa. A convidada desta semana é Clara Rowland, professora catedrática na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Integra ainda o corpo docente do doutoramento em disciplinas linguísticas e literaturas estrangeiras da Universidade de Pisa, em Itália. Foi coordenadora do projeto Falso Movimento, que gerou ensaios sobre escrita e cinema, e tem várias publicações na área dos estudos brasileiros, e coordena ainda na editora Tinta da China, com Abel Barros Batista, a coleção Os Melhores Deles Todos, dedicada a autores do Brasil, sob um mote de João Guimarães Rosa. Livros que depois de amanhã não deixem de ser legíveis. Também na Tinta da China, publicou em 2024 o volume de ensaios A Língua dos Filhos, que parte da instável relação entre literatura e infância. O livro mais recente, Fantasmas, junta fragmentos sobre a presença esquiva dos espectros na nossa vida cotidiana e nas mais variadas artes. Foi editado no final de 2025 pela editora Planeta Tangerina, com ilustrações de Madalena Matoso. Muito obrigada, Clara, por teres aceitado o nosso convite. Bem-vinda. Muito bem-vinda. Apesar desta dedicação aos brasileiros, na verdade a tua primeira escolha é um clássico americano. É um clássico norte-americano. Sim. Great Short Works de Herman Melville. Porquê? Mas foi muito difícil escolher. Claro, Quando o Zé Mário falou comigo, eu passei semanas a pensar, e agora? Porque é muito difícil. Eu acho que é difícil para toda a gente, mas é muito difícil para quem vive mergulhado nos livros e, sobretudo, para quem passa muito tempo a falar de livros nas aulas e tem uma relação muito preferencial com alguns livros sobre os quais, que no fundo passa a vida inteira a ler, que é o meu caso, por exemplo, com a Clarice Lispector, o Guimarães Rosa, os autores mais sobre os quais no fundo eu estou sempre a escrever e a falar, e que tenho imenso gosto em partilhar com todos, mas é sempre para um programa curto ou para uma escolha curta. No fundo eu fiquei dividida entre as escolhas óbvias. Se o programa tivesse 3 horas, trazias um dos outros. Sim, mas provavelmente. É também um espaço onde podes falar de livros sobre os quais não falas no teu dia a dia. Exato. Portanto, eu pensei, o segundo caminho seria esse. Aliás, os escritores que vêm cá normalmente gostam do facto de poderem falar de outros livros que não os deles. Claro, exatamente. É um espaço de liberdade nesse sentido. Não, e era no fundo pensar, falar daquelas escolhas mais óbvias e que ao mesmo tempo correspondem a um trabalho tão contínuo que é difícil pará-los no tempo para falar um bocadinho deles, ou pensar em modos diferentes de entrar pelos livros, até porque eu gosto do modo do vosso programa, da ideia do caminho que nos leva a certos livros. Então pensei em 3 livros que, de certa forma, cada um deles é um bocadinho um ponto de uma constelação de outros livros, ou seja, cada um deles estão aqui, são os 3, na verdade eram livros que eu tinha em cima da mesa e acho que tive sempre em cima da mesa em todas as casas em que vivi, e já mudei muitas vezes de casa ao longo dos anos, portanto são livros que eu tenho sempre à mão, de certa forma, e portanto é por eles que eu fiz a escolha, mas ao mesmo tempo cada um deles está aqui a representar uma espécie de zona de paixão de leitura que então, e qual é a zona que o Melville representa? O Melville, depois também pensando na ideia que ouvindo outros episódios, há sempre um lado biográfico, sim, não é? Exato. E então o Melville é a escolha mais de história de relação com a leitura, no sentido em que é um dos livros que foram mais importantes para mim desde o início. Eu trouxe várias edições de cada livro só porque, e até podia ter trazido mais, porque não é só difícil escolher os livros, mas também as edições. Eu até trouxe esta ediçãozinha do jornal do Billy Budd do Melville, porque acho que foi aqui que eu li pela primeira vez o Melville. Era uma coleção, eu vivia na altura em Itália, e era uma coleção do jornal L'Unità, que na altura era dirigido pelo Walter Veltroni, que fez imensa coisa para a difusão da leitura, etc. E tinha excelentes coleções, era maravilhoso. E foi a descoberta do Melville foi aqui? Foi. Portanto, não foi o Moby Dick. Não, e também havia o Moby Dick em 3 volumes, também tenho lá em casa. Sim. E o Billy Budd marcou-me imenso na altura, depois li o Moby Dick e na verdade devem ter sido os livros mais importantes da minha adolescência, nestas ediçõezinhas baratuchas de bolso, com anúncios pelo meio, assim, e completamente gastas, mas que eu guardo e trago comigo. E depois, pouco tempo depois, acho que já estava a chegar à faculdade ou assim, comprei esta edição inglesa The Great Short Works of Herman Melville, que ainda é dos meus livros preferidos em absoluto. E não só por ser, por
depois de ter podido ler o Melville em inglês, e passa a vida a pensar e a reler estes contos em inglês a partir daqui. Mas sobretudo por pela conjugação de contos que aqui estão, não é? Porque o Moby Dick, como te dizia, foi fundamental, importantíssimo, e nem consigo pensar o Grande Sertão Veredas, que é provavelmente o livro que mais li, sem o Moby Dick, mas há alguma coisa de extremamente perturbador no modo como o Melville conjuga temas tão diferentes e modos tão diferentes de conto ao longo da obra dele. Desde as aventuras no mar até um escritório em Manette virado por uma parede de tijolos, não é? Exatamente, e estes Great Short Works têm 3 textos que são um mais impressionante que o outro, que são o Billy Budd, que é provavelmente o mais shakespeariano dos textos do Melville, é um conto maravilhoso sobre a inveja e a atração conflitual de um oficial de um barco por um marinheiro belíssimo, não é? Pela beleza e quase inocente e angélica de um marinheiro. No programa passado tivemos o afogado mais belo do mundo. No Garcia Marques, pronto, esse se calhar também era belo. Este é outro belo. É o marinheiro mais belo do mundo. E que acaba por ser injustamente acusado e condenado só por isso. Portanto, é uma espécie de análise de uma fineza absurda, de um sentimento quase inominável, que é uma espécie de uma mistura de inveja, atração. Há uma série há muita coisa que se pode dizer sobre aquela estranhíssima relação entre o Claggart e o Billy Budd, mas é sobretudo um estudo finíssimo das pulsões e dos comportamentos humanos, não é? Isto a bordo de um navio de guerra, não é? Sim. Mas o Bartleby, não é? Claro. Sim, o Bartleby é o terceiro. O terceiro. Porque ainda temos o Benito Sereno, sim. Que eu me lembro de ler na altura aqui, depois pouco tempo depois, já não sei em que anos, o Silva Melo, nos Artistas Unidos, fez aquela encenação do Navio dos Negros, que também me impressionou imenso, porque ao mesmo tempo também é uma história de barcos e navios, mas que é provavelmente uma das mais impressionantes, porque é um navio que se transforma num palco de teatro, não é? Porque é um navio que é tomado pelos escravos negros e obrigam o capitão a fingir que continua a ser capitão do barco quando o narrador vem, e de repente aquilo tudo ali é encenação, tudo ali é teatro, que depois transformou a peça do Silva Melo numa coisa extraordinária, não é? Portanto, de repente o espaço do barco podia ser um modelo do que é o teatro e a ficção de comportamentos e de personagens, e portanto são coisas completamente diferentes o que acontece no navio de guerra do Billy Budd e no Benito Sereno. E depois há o Bartleby, como tu já querias dizer, a questão que estamos no escritório de Wall Street e que na verdade acontece o mesmo, ou seja, estamos num espaço extremamente claustrofóbico, confinado, o espaço é tão importante que na verdade tudo se decide pelo espaço, não é? Aquele momento em que o chefe de escritório diz ao Bartleby: agora Bartleby, uma de 2 coisas tem que acontecer, ou tu fazes alguma coisa ou alguma coisa tem de ser feita em relação a ti, e o Bartleby diz: preferia não fazer nada. E de repente ele fica ali e depois o que é incrível é ele levar isso ao extremo, não é? Sim, até no fim, pronto, não vamos fazer o spoiler, mas não acaba bem, não é? Não acaba bem. Nenhum deles, aliás, nenhum deles acaba bem. Nem o Moby Dick, sim. Mas o narrador fica sempre para contar a história. E na verdade são todas narrativas que a mim me ensinaram imenso, ainda hoje, sobre a tensíssima relação entre narradores e personagens enigmáticas, e isso é um modelo para uma série de textos que depois nos fascinam a todos. Qualquer uma delas tem milhentas interpretações possíveis, não é? Tem milhentas interpretações, mas são todas personagens que falam pouco ou nada, não é? O Bartleby praticamente repete a mesma fórmula, não é? O Billy Budd é gago, não é? Tanto que no momento em que o acusam injustamente, ele é tão incapaz de dizer alguma coisa que dá um murro e mata aquele que o está a acusar, porque não consegue fazer nada, mas é por reação à própria afasia perante a injustiça, não é? E portanto eles são personagens absolutamente fechadas, crípticas, enigmáticas, que estão a ser contadas por alguém que de certa forma tem uma responsabilidade enorme em relação a essa personagem, portanto é o narrador que é responsável pelo seu protagonista, mas alguém que também tem uma responsabilidade. Sim, no caso do Bartleby é o patrão, não é? O patrão. E tão grande que num certo sentido são responsáveis pela morte deles através de uma traição claríssima, e portanto todos os mecanismos fascinantes da relação entre narração, responsabilidade, personagem, segredo, falar daquilo que não fala, etc., estão aqui contidos com este jogo estranhíssimo entre cenários que para mim foi fundamental, até
pela questão que estávamos um bocadinho a apontar, que é o espaço claustrofóbico de um navio ou o espaço claustrofóbico de um escritório podem ser efetivamente equivalentes. O que nos ensina muito sobre alguns lugares comuns que nós temos sobre o contexto, não é? Certos, por exemplo, eu penso muito nisso porque o Guimarães Rosa também é um autor de que se fala muito a propósito disso, não é? O sertão do Guimarães Rosa, não é? Ou sei lá, os policiais da Patricia Highsmith, que eu gosto imenso. São textos muito marcados ou muito conotados com um determinado ambiente, com um determinado espaço, com um determinado contexto, ou o Cormac McCarthy da trilogia da Fronteira, não é? Mas o tipo de trabalho que estes autores de uma imaginação literária feroz fazem com o espaço implica uma precisão tão grande na constituição do cenário, na constituição do contexto, que o contexto vale menos enquanto contexto do que enquanto criação do mundo literário, não é? E portanto nesse sentido é absolutamente equivalente estarmos num escritório ou num barco, não muda nada, não é? E outro autor, por exemplo, que mexe com barcos e outros espaços é o Conrad, que eu também li nesta coleção Azelinha, em que, por exemplo, quando lemos aqueles romances todos de mar, e quando chegamos a um texto que eu gosto imenso, como o The Return, que é uma história de Londres, uma mulher que deixa uma carta a dizer que vai deixar o marido e depois volta à casa, desiste, mas a carta entretanto já foi lida, não é? E, portanto já vamos falar de cartas noutro contexto. Nós encontramos descrições que podiam estar nos barcos do Conrad e no momento em que o protagonista... No fundo ele nunca deixa de estar nos barcos, mesmo quando não está, não é? Não, há até um momento nesse conto do Conrad do The Return em que ele quando lê a carta em que a mulher diz que o vai abandonar, ele sente o chão estremecer como se fosse um barco a abanar ou como se fosse o barco do Lord Jim, a dar aquele salto que vai depois levá-la à perdição, não é? Portanto, na verdade, há um trabalho de uma precisão extrema com a linguagem e com a construção do universo literário que implica mergulhar, através de um uso muito preciso da linguagem, o leitor num imaginário que não é necessariamente pitoresco, nem marcado, é simplesmente a construção do mundo, não é? Tu, ao falares, percebemos que és professora. É muito fácil de perceber, até o entusiasmo com que estás a explicar. Mas quando leste pela primeira vez, houve, por exemplo, no Bartleby ou no Benito Sereno, alguns aspectos da história que te deram vontade de tentar perceber como é que isto funciona narrativamente, ficcionalmente, ainda antes de pensares em ser professora? Ou seja, porque os textos têm mistérios e convocam-nos e desafiam-nos, mesmo quando ainda não temos os instrumentos para os analisar. Depois, mais tarde, vieste a ter. Mas no primeiro impacto, sentiste logo que havia aqui matéria para estudo, para tentar perceber porque é que isto é assim, porque é que isto funciona desta maneira, o texto? Sim, repara, aliás, todos estes exemplos que eu dei podiam responder bem à tua pergunta, porque se tu pensares num texto como o Bartleby, por exemplo, que é um caso, é um texto que qualquer professor tem vontade de dar nas aulas, sobretudo a alunos jovens, porque é maravilhoso para explicar certos mecanismos da narrativa e para trabalhar. Mas, na verdade, a experiência de leitura do Bartleby, tal como a experiência de leitura de muitos destes livros de que estávamos a falar, já é uma experiência de tentativa de decifração, porque nós estamos nas mãos de um narrador que está a tentar decifrar uma personagem que não percebe e que muitas vezes percebe mal ou percebe erroneamente, não é? E que interpreta mal, não é? E faz coisas porque está a perceber mal, não é? E a nossa experiência de leitores é sempre esse jogo entre a adesão, a desconfiança, o erro, a tentativa de perceber o que está a ser percebido. Em segundo grau, não é? Em segundo grau. Nós não estamos a ver, nós estamos a ouvir a narração do patrão do Bartleby, que já tem uma visão... dentro do Bartleby, não estamos a ouvir, exato, não estamos dentro da cabeça do Bartleby, não é? Nesse sentido, são textos que ensinam a ler de uma maneira extremamente evidente para quem se entrega à leitura, ou seja, não é possível lê-los pensando que está a ser contada a história do Bartleby, simplesmente, não é? Como se fosse o que nós estamos a ver é uma interrogação encenada de uma personagem que todos os ingredientes estão a ser construídos à nossa frente enquanto estamos a ler. Portanto, há sempre esse jogo de exposição de um olhar que tenta perceber alguma coisa que nós vemos refletida. E há sempre uma margem incognoscível, ou seja, se calhar nunca poderemos compreender completamente porque é que ele fez aquilo, porque é que levou as coisas àquele extremo, porque é que se recusa sempre, não é? Até ao limite de fatal e final. Portanto, há ali uma margem sempre, e eu acho que isso é muito interessante nos textos, os que nos desafiam mais, que há sempre ali uma margem, por muito que os estudemos e que os dissequemos, há sempre uma margem
que se calhar não conseguimos compreender por completo, não é? Sim, e ao mesmo tempo também há uma coisa que percebemos por isso, que é que também não podemos perceber nada acerca destas personagens se não dermos atenção a quem as está a contar. E, portanto, é aí que a literatura se ensina, não é? Na maneira como o olhar de alguém sobre alguém é construído. Quando é que me posso inscrever? Agora fiquei com muita vontade. E nesse sentido são todos textos extremamente interessantes. Por exemplo, o Benito Sereno, com esta encenação teatral, também é um texto com tantas camadas que nós nunca podemos simplificá-lo. Também estava a pedi-las, não é? O texto também já estava a pedir para ser levado ao palco. Ou o Moby Dick, não é? Que é o Call Me Ishmael. Chamem-me mesmo, ok. Nada ali é direto, mas ainda bem que não é direto, porque de facto, no fundo, o que está a acontecer é que, ou o que o adolescente encontra quando começa a ler estes livros, é que vê encenado no texto e na experiência do texto um ato de leitura e de interpretação que é a nossa experiência do mundo e a nossa experiência do mundo, para quem lê na adolescência, no momento em que estamos a tomar consciência dela, não é? Da dificuldade de interpretar, perceber, chegar a comunicar. Aí há uma ligação totalmente direta, principalmente nessa altura, não é? Nessa altura, seja ela mais tardiamente ou não, para alguns chega mais tarde, que é a tentativa da leitura do mundo quando nós não estamos, não é? Na consciência de toda a gente, portanto... Nem na nossa. Nem na nossa, ainda está em construção. Ainda está tudo em construção. E se calhar passamos... Sim, falaste de cartas. Exatamente, e o segundo livro é a correspondência. É um livro que me interessa muito porque é a correspondência, eu também traduzo, e é a correspondência do João Guimarães Rosa com o seu tradutor italiano. Sim. E em que ele, obviamente, falam de muitas coisas. Ele fala também sobre a sua obra e o que é que a criação, porque neste caso é o Corpo de Baile, não é? Ele está a traduzir o Corpo de Baile, mas é também sobre o trabalho da tradução mas é uma comunicação muito franca entre o autor e o tradutor. Sendo que os textos do João Guimarães Rosa são particularmente difíceis de traduzir, mas há um lado de generosidade dele, não é? Porque ele está verdadeiramente a querer que o tradutor faça o melhor trabalho possível. Claro. Isso ajudou-te a compreender também alguns aspectos, tu és estudiosa da obra dele, alguns aspectos da obra do João Guimarães Rosa, que ele se calhar revelou ao conversar com o seu tradutor? Sim, este livro para mim foi importante a muitos níveis. Posso só dizer antes que a razão, nas várias hesitações sobre o que trazer, eu queria trazer alguma coisa com cartas, porque é uma obsessão muito, muito clara minha. Eu trabalho muito no livros onde aparecem cartas, interessam-me logo. Filmes com cartas é uma paixão que eu tenho há muito tempo, até fiz um livro recentemente sobre isso, a partir de aulas que dava sobre filmes com cartas que aparecem em filmes, não é? Portanto, não viverias na Dinamarca quando as cartas terminaram, não é? Pois. Eu agora estive em Itália e uma senhora de uma estação de correios, quando eu lhe pedi um selo, teve que ir ao cofre que tinha um mecanismo de segurança de 15 minutos para ser aberto, porque não lhe pedia um selo há 8 meses. Eu ia chorando. Portanto, se calhar a Itália já não está tão longe assim da Dinamarca de um dia. Fiquei muito preocupada. Mas não, eu gosto imenso. Eu até me lembro de estar nas aulas de literatura francesa no liceu, a ouvir falar da Madame de Sévigné, que é famosa exclusivamente pela sua correspondência com a filha, pensar, isto é que é uma boa ideia de obra literária, uma pessoa ser conhecida pelas suas cartas que escrevia. Portanto, já acho que há muitos anos que penso nisso. Mas, portanto, é uma coisa de que, no fundo, eu, pensando agora no que dizíamos há pouco, eu sei que gosto de cartas porque gosto de literatura, no sentido em que a carta representa todos os ingredientes básicos da experiência do texto literário: destinação, diferimento, atraso, dificuldade de interpretação, o tempo da leitura a marcar o que acontece ao texto, etc. Portanto, é uma pequena obsessão e para o meu trabalho crítico tem sido muito importante, porque várias coisas importantes aconteceram por ter reparado em cartas dentro de alguns textos. Mas também gosto muito de livros de correspondência e alguns pessoais, não é? Apesar de eu não ser muito biografista, por exemplo, adoro as cartas do Kafka, as várias cartas do Kafka, a Milênio é fundamental, várias, pronto, a Virginia Woolf, etc. As cartas da Catherine Mansfield são incríveis. São ótimas. E, portanto, gosto de as ler porque gosto muito dessa... No fundo, gosto de escrita e gosto da ideia de que alguma metamorfose fundamental acontece quando tudo passa pela escrita. Pronto. Mas este em particular cruza esse fascínio pela carta com essa dimensão de que tu falavas agora, no fundo, termos um grande escritor como Rosa
em jogo. A abrir o jogo, no entrar fundo. no jogo, Entrar no como jogo. ele diz aqui várias vezes, entrar no jogo. E na verdade este é um livrinho fascinante, eu recomendaria, acho que qualquer tradutor sonharia receber estas cartas em qualquer momento, porque na verdade também é a história de tem um lado quase ficcional, porque é a história de uma relação exclusivamente epistolar, não é? O Bizarri até tem uma nota em que diz que eles só se encontraram uma vez no elevador, Ele tinha sido júri porque o de um Bizarri prémio. tinha sido júri de um prémio jurado, sim. do Lourdes Barbosa que ele recebeu a seguir à publicação do Grande Sertão e do Corpo de Baile, e encontraram-se no elevador sem que o Rosa tivesse reparado no Bizarri. E depois nunca mais se viram, apesar de passarem a correspondência toda a tentar combinar. Um está em São Paulo, o outro está no Rio, nem sequer estavam longe, mas passam o livro todo a tentar combinar e não nunca conseguem. aconteceu. E depois o Rosa morre sem eles efetivamente combinarem. Portanto, tudo o que acontece por carta. E o que é extraordinário, pronto, há uma ressalva que é preciso fazer, que é o Rosa era um tipo incrível, não é? Mas era um diplomata e tinha muito interesse em ser traduzido. Pois, claro. Até porque muito consciente da dificuldade da sua obra. Sim, e, sim. portanto, o que ele queria que também que fosse traduzido o melhor possível. Portanto, é um bocado interesseiro no sentido de ele quer que seja o melhor. Pronto, e há uma coisa que se diz muito, eu vou dizê-la já para depois não ter que ligar a essa coisa, que é o que ele diz aqui ao Bizarri, que é que ele é o melhor tradutor que ele alguma vez podia ter tido na vida, que tem medo de pensar que ele pudesse não existir. E que se quiserem compreender a minha obra também têm que ir ler as edições italianas. Depois tem a melhor de todas, que é uma frase que eu adotei para a vida, que é se você não me traduzisse nada tinha graça. Essa é muito boa. Mas depois quando vamos ver a correspondência dele com o tradutor alemão, também era a mesma coisa, não é? Eles também eram os melhores, ou seja, ali, claro que sim, e na verdade muito se passou com o modo como os tradutores jogaram bem as cartas cartas do Rosa que tinham na mão. Muito, no caso do tradutor alemão é muito evidente. Mas isso digo isso antes para dizer que acho que isso não tem que pesar nada na leitura deste livrinho, porque de facto nós vemos aqui nascer uma relação entre os dois que é fascinante. É fascinante porque o Rosa era uma amizade intelectual, uma amizade fundo, intelectual, uma correspondência que também tem a ver com a afinidade do Rosa pela cultura europeia, pela cultura italiana, ou eles passam o tempo todo a falar de Dante e a falar de especificidades linguísticas italianas que o Rosa também conhecia, porque era um apaixonado por línguas, não é? Foi isso que o levou a abandonar a medicina e virar diplomata e escrever, não é? E ao mesmo tempo estão a conhecer-se intelectualmente, a medir-se intelectualmente com aqueles rasgos de generosidade incrível do Rosa e a comentar muito detalhadamente algumas das invenções linguísticas do Rosa, porque o Bizarri mandava-lhe listas de palavras com espaços para ele preencher, e o Rosa ia dando explicaçõezinhas onde estão pérolas para quem está a ler a obra do Rosa, mas também pérolas para perceber um bocadinho a ideia extremamente exigente de literatura do Guimarães Rosa. No fundo, isto é um livro que mostra um escritor a ser escritor da primeira à última linha que escreve, mesmo quando está no registro da correspondência. E há aqui várias coisas que são fascinantes, são do ponto de vista da concepção de literatura. Há uma que eu escolhi para ti, Zé Mário, que sei que gostas destas coisas, que é o momento em que ele está a tentar explicar, só para perceberes o tipo de comentários. A pergunta do Bizarri é sobre a palavra superlim, e o Bizarri pergunta se isso quer dizer no alto da árvore, da gamoleira. E o Rosa diz, sim, mas vigora também a conotação super. Mas superlim, super lindo, muito gentil, encantador. Valeu no texto pela rima, ritmo, aliteração e pelo agudo insistido da vogal I. Portanto, de repente temos 3 ou 4. E depois faz este comentário, que este é que é para ti. Tudo deve ser cacho de acordes, como no xadrez. A jogada boa deve ter mais de uma finalidade ou causa. É verdade, é verdade. E aí nestas explicações nós percebemos a quantidade de sentidos e de camadas que ele está a tentar pôr em cada ideia, não é? Mas ao mesmo tempo com um grau de síntese extremo, não é? E desdobrar isso para um tradutor, para que o tradutor possa também tentar conjugar dimensões tão complexas à volta de uma só palavra é um trabalho interessantíssimo e é uma forma muitíssimo interessante de conceber a colaboração. E, de facto, o que acontece ao longo do texto todo, da correspondência toda, é que eles vão ficando cada vez mais enredados um no outro. Depois, é muito engraçado, o Rosa, a dada altura, está a descrever as veredas do sertão, e depois diz assim, quem mora nos Campos Gerais, que é uma das zonas do sertão, é um geralista, como eu, por exemplo, e como você agora também. Já é também. A ideia só por frequentar o texto. Sendo que, na altura, ele só traduziu mais tarde. O Grande Sertão Veredas, ele só traduziu depois. Sim, a correspondência durante a tradução é
sobretudo durante a tradução do Corpo de Baile. O Rosa conheceu uma tradução de um dos contos do Sagarana do Bizarri e ficou apaixonado por essa tradução. Depois aconselhou a Feltrinelli para traduzir o Corpo de Baile e depois insistiu muito com ele para ele traduzir o Grande Sertão, e o Bizarri dizia que não conseguia, que tinha ficado completamente exausto e já não aguentava, etc. Mas depois, muito perto do fim da correspondência, ele lança assim umas condições draconianas à Feltrinelli, e depois, entretanto, o Rosa morre e ele faz sozinho o Grande Sertão. Portanto, o Grande Sertão mas não provavelmente, tendo a vantagem de já ter tido essas conversas todas, sim, ou seja, ele entrou no Grande Sertão Veredas já tendo esse universo quase todo descodificado, não é? Quase todo descodificado, não. É impossível. Mas ao mesmo tempo também já liberto desse espartilho de ter de confirmar todas as coisas com o próprio... Pois, porque entretanto ele já tinha morrido. Não é? Porque ele entretanto já morre, abre uma certa liberdade para o tradutor poder criar. Sim, apesar do Bizarri ter sempre dito que não estava satisfeito com nenhuma das traduções, porque é muito difícil, quase não é? Impossível, não é? E também o Corpo de Baile e o Grande Sertão, apesar de terem sido publicados no mesmo ano e escritos ao mesmo tempo, são profundamente diferentes. Até assusta a diferença de tom e de complexidade de linguagem dos dois, é completamente diferente. Mas sim, num certo sentido eu acho que foi mais uma dívida pessoal do Bizarri, ou seja, a tradução do Grande Sertão é quase o fruto desta correspondência, porque o Rosa é de facto de uma generosidade incrível. Depois de decretar que o Bizarri também é um geralista, a dada altura diz, eu não sei se vejo uma fotografia sua, parece-me um homem sério, se calhar não gosta de beber. E o outro diz, não, eu tenho todos os vícios que o adágio italiano me empresta, tabaco e Venere. Sim. Então a Rosa manda-lhe umas garrafas de cachaça da Januária. Que era a preferida dele, que era não é? A preferida dele, dizia que era a melhor do mundo. E depois diz, mas tome com gelo. melhor que whisky. E depois o Bizarri recebe as garrafas. E depois, a dada altura, quase no fim da correspondência, só porque isto é muito bonito, o Rosa, como escritor de cartas, com qualquer correspondente, é fascinante. A maneira, as coisas que ele saca, o tom que ele saca de cada frase é impressionante. Mas depois diz coisas assim, quando o Bizarri ia acabar preso na revisão, a sofrer, e o Rosa a mandar-lhe cartas enormes, e depois diz-lhe assim, quando terminar, e já está terminando, esta nossa viagem companheira, este dialogar de cartas, a que tão bem me acostumei, a gente vai ter saudades e sentir falta. Que iremos fazer? Você já imaginou você esvaziado, de repente, deste pesado e forçoso trepidar de tarefa, sem ter diante este tipo de dificuldades para brilhantemente vencer? Bizarri, que é que depois você vai fazer? Muito bom. Nós saímos daqui com vontade de estar ali no meio destas cartas. Sim. Também leste o outro, porque ele também tem uma correspondência com o tradutor alemão. Sim, esse é menos divertido. Pois, se calhar o tradutor alemão era mais sério, não tinha o tabaco e o... Não, é muito diferente, é um livro muito diferente. Este é muito bonito porque, de facto, verdade ou não, e na verdade isso não interessa nada, o que se vê aqui é uma amizade escrita, não é? Uma amizade escrita, uma ilusão, não é uma ilusão, uma colaboração efetiva entre duas cabeças, não é? Há um momento em que o Bizarri quase que desiste quando ele está a traduzir uma página cheia de onomatopeias da novela Buriti e manda-lhe assim uma carta a dizer não consigo, cedi, não aguento e tal, e o Rosa responde-lhe numa carta em que põe uma frase do Dante e depois uma citação da carta do Bizarri, a dizer Eduardo Bizarri, carta não sei o quê, e outra frase do Dante. E depois diz, vamos lá, agora vamos enfrentar isto, e o Bizarri, que deve ser maravilhoso. Assim. Pronto, tenho mesmo que fazer. Estão a transformar-se os dois em literatura nesta correspondência de uma maneira. E houve algum aspecto da obra que tenha ficado mais iluminado depois de teres lido a correspondência? Algum aspecto? Sim, há aqui muita coisa. Eu trabalhei muito com o Corpo de Baile, que é um livro muito complexo, e este é um livro muito importante para qualquer pessoa que pegue no Corpo de Baile, porque ele explicita várias coisas, até das mudanças de organização do livro, do texto, de algumas alusões chifradas, por exemplo, há uma novela que se chama Dão da Lalão no Corpo de Baile, em que ele aqui de repente diz, olha, só para perceberes, é só nesta, mas olha lá, aqui nesta página tens 7 citações do Cântico dos Cânticos, e começa a identificá-las, e nesta vem tudo do Inferno de Dante, e são coisas... é o mapa do tesouro, não é? Sim, mas deixando quase tudo por descobrir. Mesmo, mas há muita coisa, e há muita coisa aqui que se
que é explicitada e que está criptografada nos textos, portanto ajuda muito. Mas ao mesmo tempo o que isto dá é a noção da construção rigorosíssima de camadas que em cada frase este homem era capaz de fazer, porque acho que não há escritor tão escritor como ele, no sentido em que ele não tem uma frase anódina, não é? Anódina, ou seja, num certo sentido a ideia de uma língua Guimarães Rosa é uma ideia muito precisa, não no sentido em que sei lá, em Brasil, Portugal, nada, não por aí, mas no sentido que tudo aqui é literatura, ou seja, cada frase não coincide em nada com a ideia de língua materna do leitor. Sim. O leitor para ler isto tem que aprender uma língua. É uma construção, não é? O leitor tem que aprender uma língua, e este é um livro sobre um tradutor que está a aprender a língua do... Exatamente, ele não está a traduzir do português, ele está a traduzir uma nova língua. Do Guimarães Rosés. Poderemos estar a perder este tipo de livros, Clara, porque há bocadinho falávamos do final das cartas e do final da correspondência, e na verdade hoje em dia a nossa experiência de correspondência, primeiro, é uma ideia muito mais imediata do que este tempo da leitura que as cartas permitiam, não é? De demorarem, vá com alguma sorte, uma semana. Sim. Meses. Com alguma sorte, meses. Às vezes. Estaremos na iminência de perder este tipo de livros, da correspondência entre... Bom, nós estamos na iminência de perder muita coisa, muita já perdemos, por exemplo, com o Rosa, por acaso estava a dizer isto e já me estava a corrigir mentalmente, porque o Rosa não deixava quase manuscritos no arquivo. O arquivo só tem coisas que ele quer usar depois, é muito interessante, e milhares de coisas, tipo 800 caixas, mas o que já está feito, ele descarta, não é? Portanto, não há muito material para a crítica genética, apesar de haver várias edições que se podem aproveitar. Mas há muita coisa do trabalho, a nossa maneira de escrever, quando escrevemos já mudou radicalmente, não é? Portanto, os rascunhos, as correções à mão, o registro das alterações, quando se edita portanto, há muita coisa que se está a mudar. A perder, não é? Em relação às cartas e à correspondência, isso é uma coisa em que eu penso muito, porque como gosto muito de cartas e cartas, eu acho que muita coisa obviamente se perde, mas muita coisa se transfere e ganha novas formas, não é? E por exemplo, os jovens hoje, os miúdos hoje escrevem muito mais do que nós escrevíamos com a idade deles, não é? A relação é uma relação escrita muitas vezes entre miúdos de 10, 11, 12 anos, não é? Portanto, há toda uma nova dimensão da correspondência que reedita, no fundo, os problemas básicos da correspondência epistolar, que é tem aquelas coisas básicas do telemóvel, recebeste, estou a ver que estás a escrever, ele já leu. Será que percebeu aquilo que eu queria dizer? Sim. Tudo isso acontece com outros, ou por outros caminhos ou por outros meios. Agora, se fica guardado, não é? Ou se fica registado, já é outra questão. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer. Sim, eu por acaso nunca tive uma experiência assim com o autor, mas troco por vezes e-mails com autores, para já é tudo muito mais sucinto, não é? Porque os escritores também têm as suas vidas. Mas, por exemplo, já me aconteceu ter um diálogo até bastante longo e depois perdi porque o servidor, já não sei, mudei de e-mail e não consigo. No outro dia tentei procurar e não, perdeu-se. Porque apesar de todas as cartas também se perdiam muitas vezes, não é? Incêndios, inundações, etc. Mas ficavam dentro das caixas, passavam de casa em casa, de pais para filhos, e muitas vezes chegam, passado 50 anos, 100 anos, ainda temos materialmente as cartas. Os e-mails ou as mensagens de WhatsApp e tal, duvido que resistam tão bem. Depois muda a tecnologia, depois já não dá para ler. Claro. Os mails do Hotmail de há 20 ou 30 anos já são ilegíveis. Pois, sim, se calhar perde-se. Em relação a... Sim, é uma grande... eu acho uma que incógnita, se perde, não é? Mas também sim. É verdade que muitos dos mecanismos básicos se transferem para outras... Sim, também acho. Sim. E na verdade as cartas também se perdiam imenso. Também muitas, claro. Aqui há vários momentos engraçados, que é quando o Rosa percebe coisas tarde, não é? Por exemplo, a dada altura o Bizarri diz: a minha mulher, que é a atriz Olga Navarro, queria fazer uma peça a partir do seu conto. E ele: és casado com alguém? Já estavam há meses nisto. Mas ele não sei. Então, com atraso, retroativamente, dou-vos os parabéns. Vocês bem que se mereciam, fico feliz, quase como se estivesse a assistir ao casamento deles. Assim. Isso é muito bom. E depois há um momento em que ele recebe, o Bizarri manda uma carta com parabéns de alguma coisa, e aquilo perde-se. E depois, ao fim de 8 meses, chega e ele diz: agora recebi, respondo com atraso, e depois diz assim: o mundo é lento e exato. Que é
finalmente posso agora responder. Sim, Portanto, sim. mesmo os atrasos são Sim, parte sim, da... sim. Os atrasos permitem outras leituras também. E por falar em outras leituras, chegamos à Temos tua, mais uma. Mais à tua uma. última escolha. Não é bem leitura, porque não há propriamente não há texto. palavras. Pronto, esse era também o textos. desafio, não é? Exato. Já que íamos falar de Mas coisas é sobre leitura, não é? É sobre É um leitura. livro sobre leitura on reading, do André Kertész. Sim, que foi o primeiro livro de fotografia que eu alguma vez tive. Eu tenho aqui 2 edições. Na verdade, nenhuma delas é original, porque eu tinha uma exatamente igual a esta, que dei recentemente a uma amiga, porque é um livro que eu gosto muito de oferecer, acho uma prenda maravilhosa. E um amigo, que deve achar o mesmo, foi ao Japão e trouxe uma edição japonesa também há pouco tempo, e eu agora jogo com as duas, tenho as duas ali em cima da mesa. E comprei uma exatamente igual à que dei à minha amiga. E este é um livro que eu também tenho há muitos anos e que me acompanhou muito, até o usei várias vezes nas aulas com os alunos, e que eu descobri, na verdade, até me lembro de como é que cheguei lá, através de um texto, do primeiro texto do Semear na Neve, da Maria Filomena Mulder. Que eu devo ter lido alguns na faculdade, e que é sobre este livro. É um textinho curto dela sobre o ato de ler, a partir é mesmo sobre on reading, do André Kertész. Eu gostei daquilo, depois fui à procura do livro e nunca mais o larguei, porque e sempre que tinha que fazer tipo clubes de leitura na faculdade, nos cartazes, punha imediatamente aos seminários, punha logo, é pirata, não é? Obviamente. Mas são 66 fotografias que o Kertész tirou, e essa é uma das coisas fascinantes. Eu agora não vou dizer isto bem, mas deve ser qualquer coisa como entre 1915 e 1975. Portanto, durante 60 anos. É um arco da vida dele, não é? De fotografias de pessoas a ler nos 4 cantos do mundo. Temos pessoas no Japão, um miúdo na rua em Nova Iorque, uma criança na Hungria quando o Kertész era jovem, etc. E o que une tudo isto é precisamente a posição física do leitor agarrado a um livro nos mais variados contextos. Eu acho um livro fascinante e maravilhoso para quem gosta de livros, não é? Não só por esta coerência, não é? Mas sobretudo pela ideia por este contraste que ele estabelece entre aquilo que é provavelmente um dos nossos atos mais solitários, não é? Ninguém consegue ler connosco, não é? Não sei, a partir do momento em que começamos a ler sozinhos, não é? Não podemos ler ao mesmo tempo, mesmo quando lemos em voz alta já é outra coisa, não é? E portanto estamos sempre isolados, não é? Nós e o livro. Dentro de uma bolha. Numa bolha, mas o facto destas 66 fotografias apresentarem tantas pessoas, em tantos contextos, tantas idades, a fazer a mesma coisa, dá uma ideia de comunidade fortíssima, não é? Portanto, o jogo entre a solidão e a comunicação que o livro permite fica visualmente explícito. E depois tem outra coisa que tem a ver com o tempo. Portanto, isto tem a ver com o espaço e com a comunicação, mas tem outra dimensão que tem a ver com o tempo, que é o facto de o tempo da leitura é também das coisas mais misteriosas, não é? Que nós temos, a maneira como saímos do momento presente para entrar no livro. E depois, quando voltamos, como é que é o choque com a realidade, exatamente. Não é? E aqui ele tem imensas fotografias de pessoas a ler, por exemplo, em contextos em que nós imaginamos o mundo a rodar vertiginosamente à volta. Por exemplo, atores nos bastidores de teatros, não é? Estão completamente mergulhados na leitura e provavelmente a peça está a decorrer, não é? Portanto, o mundo está a acontecer, não é? Ou outras que ele usa muito e que eu gosto particularmente, pessoas que estão a ler, por exemplo, em Paris, no Sena, ali ao lado do rio, com a água a passar, não é? Portanto, esse contraste entre o movimento e a imobilidade da leitura, que é também tão importante para tantos escritores, não é? O Proust escreveu imenso sobre isso, aqui fica mesmo visualmente marcado. Há alguma fotografia em que te reconheças, ou seja, que tem uma posição de leitura ou uma circunstância... Eu acho que já as tive todas. Quase todas. Quase, pronto. Aqui é quase a ginástica do leitor, não é? Mas sim, as posições do leitor são... Mas sim, acho que uma pessoa que anda sempre com livros atrás lê nos sítios mais variados. Há uma coisa também interessante aqui, que é que não há apenas fotografias de leitores, como há fotografias de quadros de pessoas a ler. Exatamente. E, portanto, voltamos à questão da representação da representação. Em segundo grau, etc. Falávamos é muito curioso falares também da questão do sentido de comunidade que se tira quando vês muitas pessoas a ler e quando vês essa obra em conjunto, porque há cafés nos Estados Unidos que já são cafés de leitura e promovem momentos de leitura em que as pessoas não podem conversar umas com as outras, mas podem estar a ler. Sim. Então as pessoas reúnem-se. É leitura silenciosa. Exatamente. Leitura silenciosa. Aliás, houve agora recentemente em Lisboa um movimento em que as pessoas se reuniram todas num jardim
para ler. Portanto, era uma espécie de flash mob, mas sem a música, de livro na mão e em silêncio. Sim. Pois, Em Oeiras também há um clube de leitura silenciosa que é as pessoas Exatamente, juntam-se só para ler, não é para comentar, é só para estarem só para juntas a lerem o juntas a mesmo ler, livro. sim. Pronto, que é engraçado. Que de certa forma vai tocar nisso que estás a dizer, não é? No sentido de comunidade, apesar de cada um estar no seu barco, no seu escritório de Manhattan, virados para uma parede, mas na verdade estão todos... Sim, embora eu goste mais da ideia de estarmos em comunidade, cada um no nas circunstâncias em que está. Ou sim, seja, não tem de haver uma intencionalidade tão explícita. Como agora não ter de haver uma programação, não é? Sim. Mas também é muito interessante. Eu, por exemplo, também gosto com clubes de leitura. Lembro-me quando comecei a dar aulas na faculdade, uma das primeiras coisas que fiz foi um clube de leitura com os alunos em que não se falava dos livros, era só para ler em voz alta. Porque não queríamos estar... Exatamente. Porque há uma partilha importantíssima que é da experiência de ler, mas claro que ler em voz alta é outra coisa e só funciona com certos livros, não é? Mas é como também andar nos transportes públicos e ver alguém a ler, não é? Sim, quando se é leitor há uma certa curiosidade de... Claro. Como se... E um reconhecimento, não é? Um reconhecimento. Pertence à minha tribo, não é? Exato. Todas as histórias de amor começaram assim. É verdade. E os livros que as pessoas leem também recomendam as pessoas, não é? Não são só as pessoas que recomendam livros, mas quando vemos alguém a ler um livro que nos é muito próximo, é como se aquele livro estivesse a recomendar aquela pessoa. Claro, e falar de um livro de que já te aconteceu ires no metro e vês alguém a ler O Grande Sertão Veredas? Grande Sertão, acho que não. Acho que não. Mas há um livro sobre o qual tu tenhas escrito ou que ficasses assim com vontade. Não queres partilhar algumas ideias sobre isso? Agora assim, deixa de ler assim. Não. Olha, não estou a lembrar nenhuma. Gostava de ter alguma boa para contar. Sim. Mas já vi pessoas. Sim, eu estou sempre a ver o que é que as pessoas estão a ler e isso é sempre muito curioso. Fatal. Não, não consigo resistir. Sim, também não. O pior de tudo são os e-readers, porque não dá para perceber o que é que as pessoas estão a ler, não é? Sim. Não, e às vezes temos desilusões, não é? Vemos uma pessoa, deve estar a ler um livro de não. É só uma coisa muito comercial, sem interesse nenhum, mas pronto. E às vezes também há boas surpresas, não é? Às vezes de repente, está uma pessoa ali a ler Kafka ou Jorge Perec, eu não estava à espera. Nem que seja por engano. Sim. Mas pronto, para nós, para quem nos ouve e que ficou com curiosidade de encontrar estes livros, Great Short Works de Herman Melville está publicado na Harper & Row. A correspondência com o seu tradutor italiano Eduardo Bizarri de João Guimarães Rosa na Nova Fronteira, editora brasileira, e On Reading de André Kertész na Norton. A edição deste episódio foi do Tiago Orato, a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão com base na música dos Broke for Free, a coordenação de podcasts do público é do Amilcar Correia. Quanto a nós, até para a semana. Clara, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado, Clara. Obrigada. Zé Mário, até para a semana. Até para a semana, Inês. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.